Hoje, nós apresentamos a ação direta por inconstitucionalidade por omissão, um mecanismo fundamental do controle concentrado usado quando o poder público deixa de agir onde a Constituição exige uma atuação obrigatória. Segundo José Afonso da Silva, a omissão inconstitucional representa o não exercício de um dever jurídico imposto pela Constituição. A ADO serve justamente para combater esse não cumprimento. Agora vamos falar um pouco sobre o conceito da ADO. A ADO é uma ação utilizada quando a omissão do Estado total ou parcial que impede a concretização de comandos constitucionais. Para Alexandre de Moraes, a ADO é um instrumento destinado a tornar efetivos direitos constitucionais para que dependem de atuação normativa ainda não realizada pelo Estado. E a ADO é igual a combate à inércia legislativa ou administrativa. As condições para a ADO o STF analisa a existência de dever inconstitucional expresso. Já o segundo é a ausência de norma ou ato necessário. O terceiro essa ausência impede a plena eficácia da Constituição. E segundo Pedro Lenza, ele fala em sua auditoria que a ADO tem natureza eminentemente objetiva, voltada para assegurar a supremacia da Constituição. Sou Ana Beatriz e vim trazer algumas informações e alguns pontos a mais sobre o tema que a gente vem tratando. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre os tipos de omissão. A omissão, segundo Barroso, ela pode ser parcial ou total. Na omissão total é quando nenhuma norma ela foi editada ou regulamentada ou colocada de forma correta como foi botado na lei. Por exemplo, a gente teve a ADO 17, que foi quando o CONAMA ele se omitiu completamente sobre temas ambientais, que é literalmente a área onde ele atua. Já a omissão parcial é quando a norma ela existe, mas ela é aplicada de forma insuficiente ou incompleta. Temos, por exemplo, a ADO 54, que é a falta de regulamentações, são regulamentações insuficientes para as terras indígenas. Dessa forma, Barroso ele explica que a omissão parcial é quando um legislador ele tem a norma, porém ele não aplica de forma correta, de forma que é o correto ou de forma suficiente a norma que está presente na Constituição. Outro ponto importante é os efeitos da declaração de omissão. Segundo Alexandre de Moraes, o STF ele pode iniciar uma declaração de omissão, primeiramente reconhecendo o legislador que descumpriu a Constituição e dando assim a ele um prazo para que ele possa se redimir. Esse prazo pode ser de 12 a 24 meses. Nesse prazo, caso o prazo for muito demorado e para não haver um risco de descumprimento de direitos fundamentais, o legislador ele pode encaixar essa parte da legislação que não tem uma lei específica em outra. Por exemplo, na ADO 26, houve a criminalização da homotransfobia. No tempo que houve esses casos, não tinham uma legislação específica para esse crime. Então, logo, encaixaram a homotransfobia no crime de racismo para que ela não ficasse desamparada e que não ferisse diretamente os direitos fundamentais das pessoas envolvidas. Logo após foi criada a lei específica para a homotransfobia, então ela saiu de racismo e foi diretamente para a sua parte específica da lei. Também é importante trazer a diferença entre ADO e mandado de injunção. Os dois têm diferenças na sua natureza, legitimidade e finalidade. Na natureza, a ADO ela tem um controle concentrado e tem uma ação objetiva, que é quando ela não é diretamente envolvida com os direitos individuais, mas sim com a questão legislativa. Ela visa suprir os buracos que a legislação pode deixar na Constituição. Também, já o mandado, ele é uma ação difuso, ele é um controle difuso e ele tem como ação a sua ação subjetiva. Ou seja, ele foca sim nas questões individuais e não nas questões legislativas.
Já na finalidade, a ADO tem por finalidade mostrar que houve omissão do poder público em tal questão, e o mandato de injunção, ela tem a finalidade de fazer com que a pessoa exerça seu direito, mesmo sem ter uma norma regulamentadora anteriormente. Já na questão de legitimidade, na ADO, só quem pode legitimar é pessoas que estão previstas no artigo 103 da Constituição Federal. São eles presidentes da República, governadores, entre outros. No mandado de injunção, qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, que tenham esse direito na Constituição e que provem essa omissão, eles podem fazer essa legitimação e esse pedido. Por fim, é importante citarmos alguns exemplos de que foram muito importantes para a STF, exemplos de ADO. Tivemos a ADO 26, que foi sobre a homotransfobia, como citado anteriormente, e ela foi colocada como racismo, até vir uma que encaixa apenas ela, e ela depois foi transferida novamente. Tivemos a 25, que foi de fundo penitenciário, a 24, que foi sobre a educação básica. Tivemos também a 17, que foi sobre o meio ambiente, que foi, como foi anteriormente, em relação a Comaná, entre várias outras, porém essas tiveram um destaque maior dentro do STF. Os legitimados para propor a ADO são os mesmos do artigo 103 da Constituição. O presidente da República, os governadores, a mesa do Senado, a Câmara, o Procurador-Geral da República, a OAB, partidos públicos com representação e entidades sindicais e de classe do âmbito nacional. Bom, a importância da ADO segundo Luiz Roberto Barroso, a ADO representa a judicialização da omissão estatal necessária para preservar a força normativa da Constituição. E ela garante a supremacia da Constituição, a proteção dos direitos fundamentais, a concretização das políticas públicas, o combate à morosidade do legislativo e executivo. E com isso chegamos à conclusão da ADO, que a ADO é um mecanismo essencial para impedir que a Constituição seja ignorada. Ela atua quando o Estado silencia, obrigando os poderes públicos a cumprir seus deveres constitucionais e garantindo a concretização de direitos fundamentais. Ou seja, a ADO ela impede que a Constituição seja esquecida, que todos os artigos da Constituição sejam praticados e reforçados com segurança e que eles sempre estejam em atuação, sempre esteja ali sendo lembrados, né? E é isso. Muito obrigada.